Olá, estamos começando novamente o nosso programa Espaço Cidadão. E mais uma vez queremos te agradecer pela audiência, não só no programa, mas também na programação da nossa TVO. Você que é um telespectador especial, é um formador de opinião. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, é o aplicativo de leitura criado aqui em Santa Catarina, o Livrio, tá? E convidamos para conversar sobre esse aplicativo a autora dele, a Renata Miguez, que está conosco aqui. Tudo bem, Renata? Tudo bem. Prazer tê-la aqui no nosso programa. Renata, de onde surgiu a ideia de criar esse aplicativo para leitura e troca de livros, né? Principalmente troca de livros, né? Isso. O aplicativo, na verdade, ele é de empréstimo de livros. Empréstimo? Né? De empréstimo, não necessariamente da troca. Não é a troca definitiva, né? Temporária. Não, é troca temporária de livros, exatamente. Então, a ideia surgiu, eu sou sócia também de um espaço colaborativo de trabalho aqui em Florianópolis, que é o Village Coworking. Como é o nome? Village Coworking. Desculpa, vamos abrir um parênteses aqui. O que é Village Coworking? O Village Coworking ele é um espaço colaborativo de trabalho, né? Um espaço compartilhado de trabalho, onde existem vários empreendedores e pequenas empresas que trabalham no mesmo ambiente, só que independente entre si, né? Não é um coletivo. Eu tenho uma empresa, você tem a sua, nós dividimos esse espaço, essa infraestrutura e fazemos parte de uma comunidade empreendedora, né? Então a gente trabalha nesse lugar. Eu sou sócia desse lugar também e uma das pessoas que trabalhavam lá, que é o Aurélio, meu sócio no Livro também, nós estávamos um dia no local e esse local ele tem, na verdade, uma biblioteca com mais ou menos uns 400 livros e a gente queria disponibilizar esses livros para as pessoas, né? Que eles estavam ociosos, a gente, queria dar acesso a uma biblioteca, a maioria parte dos livros até são meus, queria dar acesso às pessoas para aqueles livros que estavam parados ali. A partir disso, e ao mesmo tempo ter acesso também a outros, né? E ter acesso a outros, né? Exatamente. É muito comum você não conhecer, por exemplo, a biblioteca dos seus amigos. Que livro teu amigo tem, e aí você acaba comprando um livro que está na moda ler, ou algum livro técnico que você precisa ler com pessoas que também são da sua área, né? Que você tem essa rede de contatos. E você compra lá um livro e o teu amigo, o teu melhor amigo, às vezes poderia ter aquele livro e te emprestar. E não necessariamente você precisaria comprar aquele livro, né? Então foi mais ou menos daí. O principal foi compartilhar os livros que a gente tinha lá no local e achar uma forma fácil de fazer isso. Porque na época nós criamos um documento na internet, né, com o Google Docs, lá uma planilha com o Excel. A gente fez um mutirão e catalogou todos aqueles livros na mão e disponibilizou os livros para as pessoas, né? Só que a interatividade daquilo que a gente tinha feito era zero, né? Por mais que nós tivéssemos divulgado na comunidade online que a gente tem do espaço, não houve dois, quando as pessoas visitavam, até olhavam, achavam bacana e pegavam emprestado, mas não tinha uma abrangência. Então eu entendi que existia uma necessidade do controle daqueles empréstimos e de dar acesso aos livros, né? Esse foi o start. E aí a gente começou a investigar essa questão de empréstimo de livro, investigar o que tinha, o que não tinha sobre esse assunto, tanto no Brasil quanto no exterior, e vimos que tinha uma lacuna muito grande, né? E aí nos juntamos com mais o Daniel, que é o terceiro sócio do aplicativo. Eles desenvolveram em 3? Nos desenvolvemos em 3. Há quanto tempo? Faz mais ou menos, desde que a gente teve o primeiro papo, faz quase 3 anos, 2 anos e alguma coisa. Mas no final de 2015 foi que, de fato, o aplicativo tomou corpo e começamos a criar o produto tecnológico, né, que é o aplicativo em si. E lançamos ele publicamente, foi em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, qual foi a repercussão? Foi muito interessante. A gente teve, em um mês de aplicativo, mais de 1.200 downloads do aplicativo. Hoje a gente já tem mais de 25 mil livros cadastrados na plataforma, em torno de 3.098, que eu olhei o dado hoje, usuários que já baixaram o aplicativo, né? Interessante. Vamos acompanhar um depoimento de uma pessoa que usa esse aplicativo teu, vamos ver. Hoje eu estou com um acervo de 3.200 livros e tenho noção que eu não vou ler todos, então por isso que eu já até batizei ele como biblioteca mesmo, assim, né, para a gente sentir ele.
E a questão de esse acervo online para os meus amigos, né, isso facilita muito. Ah, Lorival, tens aquele livro tal? Então na hora ali eu posso já consultar no bar, na conversa, não preciso mandar uma planilha Excel para ele, ficar procurando tal. Então ele está bem bonitinho, tem as capas. Então ele facilita essa parte de mostrar o teu acervo, de quem está procurando e também de gerenciar com quem está o livro, quando que devolve o livro, tanto para as duas partes, assim, né? Interessante, esse aplicativo, o nome dele é Livrio. Isso. Né? De que forma que a pessoa participa ou baixa ele, entra, de que forma para poder ter acesso? Acesso ao aplicativo. Então, hoje ele é um aplicativo mobile, né, para smartphone das plataformas Android ou iOS, né? Só as duas. Só as duas por enquanto. Então você pode ir na App Store ou na Google Play, na Play Store, que são as lojas de cada um, e baixar de forma gratuita em qualquer uma desses sistemas operacionais. Por lá o Livrio. Livrio, isso. Você pode entrar, o site é livre.io, né, com R mudo, ou direto nessas lojas você encontra o aplicativo para baixar. Mas a leitura dos livros para você pode fazer com aquele sistema, como é que é a leitura? De código de barra. Código de barra. Isso. Isso não dá muito problema, não? Na verdade, não. O que Aquela leitura de código de barra Isso. Nem sempre ela... Depende assim, ó, quais são as questões tecnológicas que podem dar problema. Às vezes, quando a câmera do celular não é muito boa, né, isso influencia, não consegue focar direito, ou a câmera está com um problema, existe uma dificuldade. Ou se o código de barra está danificado, ou ele é pequeno demais. Isso pode causar alguma dificuldade de leitura. Mas os livros que têm ISBN, né, que são aqueles registros, os números de registro do livro, na Biblioteca Nacional, e o código de barra, ele costuma ler super fácil, assim. Desde que vocês criaram isso, o que você achava que ia dar certo isso? Achava que... sim. Quando Vocês procuraram se informar, etc e tal, mas achava que ia ter esse volume de gente que tem hoje? A gente se surpreendeu um pouco com a repercussão inicial, né? A gente teve uma resposta ao objetivo que nós nos propusemos muito positiva. Só que, o que eu posso dizer, não é uma coisa de saber que vai dar certo, porque dar certo ainda não deu. É uma incógnita, né? Tá dando certo, Exato. né? Como quando você começa qualquer negócio, você tem algumas hipóteses, algumas ideias do que pode ser. Acima de tudo, a vontade, né? Exato. Então, nós tínhamos a vontade de fazer, fomos fazendo, foi dando certo e a gente está tentando achar meios de viabilizar que o aplicativo seja cada vez melhor. O empréstimo de livros. Por exemplo, o pessoal que está em Florianópolis é fácil. Empresta livro entre si. Eu moro em Joinville. Para mim participar dessa troca de livros aqui é complicado. Como é que faz? Então, o aplicativo ele não é pra regional. quem está fora, né? Na verdade, o aplicativo, a gente diz que ele é uma biblioteca colaborativa geodistribuída. Né? O que isso quer dizer? É que a biblioteca ela é uma biblioteca colaborativa por região. Então, lá em Joinville, inclusive, existem espaços montando suas bibliotecas e usuários de Joinville. Tem que criar um grupo lá, vamos dizer. Nada impede de alguém de Florianópolis te pedir um livro emprestado e vocês despacharem. É um livro muito raro, por exemplo, só tem em Joinville, é super relevante para minha tese de mestrado, supondo que eu esteja fazendo uma. Então, vai fazer sentido para mim eu pagar esse frete para ter acesso àquela informação. E vocês têm o controle disso, de onde para onde, para quem foi, para quem não foi o livro? A gente... Esse aplicativo prevê essas coisas todas? Isso, a gente tem, né, os registros das transações que ocorreram, mas não é uma preocupação nossa ver quem entregou onde, né? A gente quer que o maior número de empréstimos possíveis aconteça. Mas a segurança desse empréstimo existe? Quando a gente fala no quesito segurança, Quer dizer, eu emprestei, vou ter de volta. Isso ainda não está implementado na versão do aplicativo, na versão que está funcionando do aplicativo, vai vir para as próximas, que é a própria comunidade, né,
de usuários poderem se classificar e ranquear quem são as pessoas que emprestam, devolvem, se danificou, se não danificou. Como um dia foi a compra pela internet, né? O Mercado Livre tem uma forma de classificação de conceituar usuários. as pessoas, né? Para dizer quem são pessoas confiáveis e quem são pessoas que não você são faz tão uma compra na confiáveis. internet, você sabe se o cara é uma boa reputação, bom vendedor, exatamente. vendedor, não é. Né? A mesma coisa deve progredir para isso, né? Deve avançar para isso, né? Isso, a comunidade que regula isso. Nós temos um outro depoimento, vamos acompanhar antes. A importância de um aplicativo como esse, para mim, é extrema. Nós não vivemos num mundo mais com fronteiras. Vivemos numa universalização dos processos. Então, é constante a forma de a gente poder dividir, compartilhar aquilo que nós temos, né? E o livro, a história do livro no mundo de internet, no mundo de leituras pequenas e tal, é de importância absurda, né? Então, resgatar esse valor, trazer ele para esse meio que já difunde tanto, é sem valor. Sabe que eu tive o privilégio de conhecer o livro antes dele existir, porque eu conhecendo a Renata, ela me falava desse sonho de compartilhar o livro, de trazer esse livro, sabe, que está lá na estante guardado. E aí, quando ela apresentou o livro, eu digo, cara, tu conseguiu, né? Tu conseguiu. Trouxe para a realidade uma ideia, um pensamento, um sentimento forte, que é esse de compartilhar, né? Que bacana. Renata, o que mais te chama a atenção nas pessoas que instalam esse aplicativo, assim? Dá de tudo, né? A internet é uma coisa maravilhosa. É maravilhosa por isso. Mas tem uma coisa muito curiosa, né? As pessoas que mais me chamam a atenção são as mais desconfiadas, né? É mesmo? Aquele que baixa o aplicativo, não gosta de emprestar o livro, mas empresta, né? Porque ele tem um vínculo bastante forte com a leitura e até com aqueles livros, um cuidado muito grande. E tem aquele, eu só empresto para quem eu confio, né? E o nosso desafio maior com o aplicativo não é só trazer as pessoas que já têm essa cultura do compartilhar e já são, um pouco mais despachadas em relação a isso. Integrar outras também. Mas é integrar as pessoas que estão com um pezinho ali, mas têm uma desconfiança, né? Então, se a gente conseguir, dentro do livro, criar uma comunidade onde as pessoas possam confiar uns nos outros, né? Dentro dessa comunidade que gosta de ler e aprecia o acesso ao conhecimento, para a gente é o que é o mais relevante, assim, pegar essas pessoas que gostam, mas acham interessante, querem compartilhar o conhecimento, mas são inseguras, ficam com medo do livro não voltar. Então é esse o nosso desafio, né? Converter essas pessoas para que virem... Integrar mais gente que não faz parte do... Isso. Que o hábito de leitura, infelizmente, no Brasil não é uma coisa tão acentuada, né? Não é comum. Nós não temos essa cultura da leitura, né? Não. Você vai na Argentina e em outros países, aqui da América do Sul mesmo, na Argentina, você vai lá, a livraria está cheia de gente. Uhum. Aqui não se tem ainda, não se adquiriu esse hábito ainda. Aqui as livrarias, na verdade, elas estão fechando. É difícil, coisa triste, né? Renata, você me dá uma licença só, nós vamos a um rápido intervalo, a gente já volta a conversar. Muito bem, você está acompanhando o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez queremos agradecer a você pela sua audiência. Nossa convidada de hoje é a Renata Miguez, criadora do aplicativo que trata dos empréstimos de livro e isso está pegando, está ficando muito interessante. Renata, a minha mulher, ela costuma ir na livraria e vir lá com 5, 6 livros. É impressionante como gosta de ler. Uhum. E ela tem um acervo de livro dentro de casa, tem livro para todo lado. Uhum. E eu já perguntei para ela, por que você não empresta esses livros ou então troca com alguém? Não, é meu,
eu li, é meu, isso aqui ninguém toca, quer dizer, acaba pegando um carinho todo especial, tendo um afeto todo especial pelo livro. E você criou esse aplicativo justamente para que as pessoas emprestem. E qual é o maior problema? O apego ao livro ou o medo que não devolvam esse livro nesse teu sistema, nesse teu aplicativo, com as pessoas com quem você interage? Eu observo que as duas coisas acontecem, né? Cada um tem o seu motivo, o seu receio. A gente fez uma pesquisa, inclusive antes de realizar o aplicativo, entrevistando em torno de 120 pessoas e a gente perguntou para elas assim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre emprestar livro, né? E 98% das pessoas tinham 95% das pessoas tinha algum primeiro pensamento associado com o medo, com a integridade do livro ou desse processo. Porque quem não emprestou um livro e nunca voltou, né? É muito, muito comum. Meu irmão Newton Gonçalves, o meu livro que eu te emprestei faz 1 ano e meio, na hora de devolver. Né? Assim, acho que não tem um que não tenha emprestado um livro que não tenha voltado. É verdade. E justamente isso justifica o aplicativo, né? Porque as pessoas que responderam que algo diferente de de uma resposta associada ao medo, era tudo muito similar, assim, compartilhar conhecimento, né? Então, inclusive pessoas que emprestam livros, mas têm medo de emprestar livros, é por causa que elas querem compartilhar aquele conhecimento e aquela informação com outras pessoas. Renato, vamos conhecer esse aplicativo? Você tem como explicar para a gente direitinho como funciona esse aplicativo? Vamos conhecer? Sim, claro. Vamos lá então. Você vai explicar, que eu não conheço o aplicativo, então você fica à vontade e explica. Então, depois de você ter entrado lá na Google, na Play Store, né? Ou na App Store, baixado o aplicativo, instalado o aplicativo, você vai fazer um cadastro, né? Você pode fazer esse cadastro diretamente pelo Facebook, né? Logando a sua conta do Facebook com o aplicativo, é rapidinho, ou utilizar um e-mail e criar uma senha, um usuário próprio dentro do livro. Passado isso, você vai entrar nessa tela que a gente tem aqui. Esse é o menu, né, que tem meus livros, os amigos, os empréstimos. Aqui é onde você se orienta com tudo que você pode fazer dentro do aplicativo. Meus livros. Então, na área dos meus livros, ele vai listar ali todos os livros que você cadastrou. Como você acabou de fazer o download do aplicativo e não tem nenhum livro cadastrado, tem um botãozinho mais amarelo no cantinho da tela que você vai clicar nesse botão e você vai cadastrar os seus livros. Tem 3 formas de você fazer esse cadastro. A primeira que é com leitor de código de barra, né, que você vai tirar uma foto do código de barra do seu livro e automaticamente ele vai puxar os dados do livro no nosso banco de dados. Caso não encontre, ou caso o livro não tenha esse código de barra, você pode... Ou não consigo, que muitas vezes não consegue às vezes pode ter dado leitura. algum erro, exatamente. Você pode pesquisar esse livro por título, autor ou pelo número do ISBN, que geralmente é o mais exato. Ainda assim, não encontrando, você pode cadastrar o livro manualmente, né, que é inserir os dados do livro de forma manual. Então é tudo ali pela área dos meus livros. Né? Isso, nome, autor, número de ISBN, número de páginas, tudo que você quiser por ali. Inclusive a sinopse dos livros, né, se você tiver paciência. Antes do intervalo, desculpe te interromper, antes do intervalo, aquele rapaz estava falando ali, ele estava mostrando uma aplicação, aparecia foto dos livros, aparece? Isso, aparece na listagem, né? Aparece a capa do livro, o título, o autor. Quando você entra dentro daquele livro, tem detalhes do livro, quando o número de páginas, editora, qual é a sinopse desse livro, né? Porque na hora que você... Pensa que você entrou numa livraria. Quando você está no livro, eu estou entrando na tua livraria. E aí eu vou lá, vou ler a sinopse, vou ver o que tem, vou ver quem é o autor. E aí eu posso me interessar ou não por aquele livro. Aí dentro desse aplicativo tem algum item ali que você vai dizer que você está interessado no livro tal. Isso. Então, isso eu já estou na parte dentro da biblioteca de um amigo meu, né, de alguém que já é meu amigo, eu vi lá a listagem de livros, me interessei por um livro. Exato. Eu clico nesse livro, quero ter mais informações sobre ele, eu vou ter os detalhes desse livro, e dentro do detalhe desse livro eu posso solicitar um empréstimo, né, para esse meu amigo. Você falou um amigo,
Mas e de repente não é um amigo. Você solicita o empréstimo, ele vai te analisar, tem algum mecanismo quando para eu ele faço saber? a busca de um livro, eu estou querendo ler A Menina que Roubava Livros, né? Digitei lá a pesquisa desse livro. Encontrei, vai listar dentro dos meus amigos quem são as pessoas que têm, e eu posso diretamente solicitar um empréstimo, ou vai listar quem que tem esse livro, mas não é meu amigo. E aí o processo de pedido de empréstimo ele vai ser diferente em cada um, né? Um eu solicito direto e a pessoa já pode aceitar e a gente combina dentro do aplicativo. E no outro eu clico no botão solicitar empréstimo e a pessoa que não é minha amiga vai receber uma notificação de amizade, perguntando se essa pessoa não é sua amiga, você deseja criar um vínculo com ela porque ela quer pedir um livro seu emprestado. Aí certamente vai interagir e tal. Isso, aí existe um chat que você pode conversar com a pessoa ali dentro, né, dentro desse fluxo de empréstimo, combinar um local de entrega, né, e para isso a gente tem espaços chamados pontos de encontro, que tanto em Joinville quanto aqui em Florianópolis já existem esse espaço. A gente está vendo agora São Paulo e Rio de Janeiro, que são estabelecimentos comerciais que têm um propósito parecido com o livro. Marca um encontro para conversar sobre o livro. Que apoiam, são espaços de segurança. Uma nova amizade, exatamente. Né? Espaços comerciais que podem... Ou você pode deixar o seu livro lá para as pessoas irem buscar. Então, você é meu amigo, mas a gente tem agendas completamente diferentes. Eu digo, deixei lá no café tal, numa referência, as pessoas cuidam do livro enquanto eu vou lá buscar. Olha só. Né? Ou a gente marca de tomar um café lá. Então, esses espaços, eles são meio que embaixadores e compram a ideia do livro e apoiam essas iniciativas. Muito interessante. Qual é desses empréstimos todos que são feitos, etc., qual é o segmento que mais se empresta, assim, que tipo de livro que mais se empresta? Romance, drama, aventura, ficção? Olha, eu não tenho essa informação detalhada. Eu nunca levantei... Me despertou a curiosidade porque eu nunca há uma interação isso. forte, né? A gente nunca levantou esses dados. O que mais te inspira nesse projeto, Renata? O que mais me inspira? Eu gosto muito da ideia de pôr em circulação recursos que estão subutilizados, né? E eu enxergo aqueles livros como um mundo de conhecimento e histórias que merecem ser lidas, paradas, né? Então isso me agonia, assim, eu acho que tem alguma coisa sendo subutilizada e você pode dar acesso a muitas pessoas a essas informações. Esse aplicativo não tem filtro, né? Vamos dizer assim, de pessoas que você me falou há pouco que a ideia existe de ter um tipo de uma pontuação ou uma conceituação das pessoas, mas por enquanto não tem ainda isso. Não, isso é uma coisa que está em desenvolvimento. Então ainda depende da interlocução entre as pessoas, conversarem entre si, né? Sim. Para se conhecerem. Sim. Não tem dentro do aplicativo assim, eu vou ali, não, vamos ver se esse cara é bom, dou uma olhada lá na pontuação dele ou na conceituação dele. Ainda não tem, mas vocês estão desenvolvendo isso. Sim, nós estamos desenvolvendo. A gente sabe que é muito importante que a própria comunidade do livro cuide, né, dessas relações e dessas transações. O livro não esgotou ainda o processo de pesquisa? Não. Tem um mundo de... Quais são as expectativas futuras? Olha, eu brinco que a gente quer ser a maior biblioteca do mundo, né? Só que de forma distribuída e colaborativa. A gente quer dar acesso a milhões de pessoas, milhões mesmo de pessoas, à leitura e informação, cultura. Então, a gente está desenvolvendo o aplicativo para que ele melhore, né? Tanto na parte de pesquisa de livros, aumentando a base de livros cadastrados para que o sucesso de quem busca um livro seja cada vez maior. Então, que o fluxo tecnológico mesmo de interação do usuário seja mais bacana, mais fácil de usar. É mais ou menos isso que a gente quer. Assim, bem Sobre o aplicativo, você teria mais alguma coisa a dizer? Eu acho que até te interrompi, você estava falando sobre o aplicativo e eu te perguntei algumas outras coisas já um pouco adiante. Tem mais alguma coisa a dizer sobre o aplicativo? Na área de amigos, você pode pesquisar os seus amigos ou sincronizar com os amigos do Facebook, o que automaticamente você vai
todos os seus amigos do Facebook que tiverem o aplicativo cadastrado, automaticamente são seus amigos. Já passam a ser. Se você quiser, existe lá em configurações a possibilidade de você desabilitar essa função, tá? Mas é uma coisa bem bacana que já agiliza o processo. Então você pode pesquisar ou convidar os seus amigos para fazer parte dessa rede, né? Porque quanto mais gente que você conhece tiver, ou perto de você, tiver dentro do aplicativo, maior é a sua biblioteca. Essa que é a parte legal, né? Quanto mais gente, mais acesso eu tenho à informação. Por aí. E as pessoas que instalam esse livro, o que mais tem te chamado a atenção desses novos, esses que aderem a esse aplicativo? O que te chama a atenção dessas pessoas? Curioso. São amantes da literatura, né? É um pessoal que gosta muito de ler. Ou tem uma necessidade acadêmica, né? A gente percebeu um valor muito grande para quem está fazendo pesquisa de mestrado, está na graduação, que os livros técnicos são um pouco caros e às vezes você está escrevendo uma tese, vai precisar daquela bibliografia uma vez durante aquela tese e nunca mais vai usar, né? Então isso tem sido algo que tem interessado bastante as pessoas. Você tem, praticamente esse aplicativo é para troca de livros, não é? Ou ele também tem uma função de incentivo de leitura? Hoje ele é para empréstimo de livro, né? Para a gente fazer essa troca temporária do livro. Mas ele incentiva a leitura através do acesso, facilitando o acesso. Então você não tem mais como dar desculpa. Né? Todo mundo é leitor ali, todo mundo está envolvido. Mas né? tem uma questão bastante relevante que é quanto custa comprar um livro hoje, né? É verdade. Então... Eu sei, viu? Eu compro livro lá em casa. Então isso é uma coisa muito interessante, porque você quer ter a posse do livro, você quer ter o conhecimento que ele pode te proporcionar. É verdade. Né? Renata, nós estamos terminando nosso horário aqui, mas eu gostaria que você ficasse à vontade para as suas últimas considerações sobre esse assunto. Então, o que eu posso dizer, né? Baixem o aplicativo, compartilhem seus livros. Isso que é importante, né? A gente tem uma comunidade no Facebook também, onde os leitores compartilham entre si, né? Que é bem interessante, que você pode se conectar com as pessoas além do virtual. Isso é um objetivo nosso, né? Quando a gente fala em criar comunidade, significa que ela não é só online, né? A gente estabelece vínculos no offline também. Então, grupos de leitura, sarau, grupos acadêmicos com interesses em comum. O objetivo ele vai além de ser uma plataforma só para facilitar o acesso, né? A gente quer possibilitar que as pessoas cresçam também com esse acesso ao conhecimento. Muito bem, Renata Miguez. Muito obrigado pela tua presença Obrigada. aqui. Foi muito interessante a conversa com você. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a você que acompanhou esse programa no dia de hoje. E esperamos a sua audiência no próximo programa também. Um grande e forte abraço.